é o retorno a Jerusalém. Posso te pedir? A volta a Jerusalém e as escolas rabínicas. Quem leu, qual que é um fato importante dessa aula na vida de Jesus? Leram agora, né? Ou vão ler agora, né? Eu quero que você explica. Ninguém sabe? Tá, então vocês vão descobrir aí com o andar da... Porque eu vou dar uma volta danada para chegar no objetivo da aula. Então vamos lá. Ano 31, mais ou menos, né? Porque para a ciência esse ano não é tão correto. Após o milagre da transformação de água em vinho. Primeira questão, na aula passada, Ezequiel falou, né, da transformação de água em vinho. Alguém tem alguma objeção sobre esse milagre, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa ou está tudo bem? Quando eu fiz escola, Não, pode deixar, pode deixar. Deixa eu Deixa eu ver na frente, né? Quando eu fiz escola, eu ficava pensando, né? Poxa, mas por que Jesus transformaria algo impuro, que é a água, numa bebida alcoólica para embebedar uma festa inteira? Ninguém pensou, nunca pensou nisso, só eu? Hã? Eu tenho um ponto de vista. Para mim, isso nunca aconteceu. Para mim, é uma montagem teológica dentro da própria Bíblia. É um dizer onde a festa é a vida, o casamento é a vinda do cordeiro para os seus noivos, a transformação as seis pedras. No sexto dia, Deus criou o homem, então é a purificação do homem. E o vinho em si, a água em si, nos leva a Noé, a grande inundação que teve a transformação da vida. Essa é uma escatologia que chama, né? Da Igreja Católica, não? Eu já comentei briga, cara. O Espiritismo, alguns espíritas, né, diz que é simbólico também, por causa dessa questão de transformar algo impuro numa bebida alcoólica. Mas eu já falei sobre isso em outras aulas, talvez até aqui. Primeiro, porque não existia água pura naquela época. A melhor mina que tivesse lá, ela era impura por causa da quantidade de pessoas que iriam estar utilizando até animais. Então eles se utilizavam normalmente de água de poço. E a água de poço era contaminada, ainda mais exposta à temperatura ambiente elevada, né, 30 graus, é onde se prolifera mais bactérias ainda. A maior parte das mortes era tudo por causa de infecções por ingestão de alimento, em tempos de paz. Né? Então, isso é ciência, tá? As pessoas que bebiam menos água e mais bebida alcoólica, como cerveja, vinho, viviam mais, porque eram destilados, então não tinham bactérias nem contaminações. Por isso, se Jesus fez esse milagre, não contrariaria a natureza dele, porque ele é em favor da vida. Se a bebida alcoólica fazia com que a pessoa vivesse mais, em detrimento da água poluída, ele provavelmente faria isso. Mas posso falar alguma coisa? Mas também para quem está oferecendo uma festa faltar
bebida, isso Sim. é uma Bem questão. que era, né? É uma questão também de vergonha, né? De não ter conseguido oferecer aquilo que foi proposto. E se a gente pensar na época, o vinho era muito ruim, porque até Louis Pasteur começar a fazer vinhos, descobrir que a levedura, Saccharomyces cerevisiae, que fazia melhor o vinho, os vinhos eram muito contaminados com cândida, que era levedura de ambiente, fermentava, era horrível, prejudicava o gosto do vinho. Se um vinho ruim a gente misturar água, ele fica bom. Então eu acredito que foi até daí. Eu acho que ele misturou água mesmo em si no vinho, e aí com isso ele conseguiu multiplicar mais ainda aquele vinho e oferecer um vinho de melhor qualidade. Mas pensando na capacidade de Jesus, ele teria a capacidade de fazer esse milagre também. Tá? E olha, que milagre para nós que não conhecemos. Né, Hoje se explica, né, cientificamente todos os milagres. Essa é uma explicação. Achava-se próximo da Páscoa quando Jesus retorna a Jerusalém. Então a Páscoa em Jerusalém era semelhante ao Carnaval aqui no Brasil, né, onde as pessoas se reúnem, embora hoje não se tenha tanto igual antigamente, né, quando não tinha tanta promiscuidade com o Carnaval, né, tinha as festinhas de bairro, de famílias, se alugavam salões, quem lembra disso aí? A gente pegava as quadras, né, de futebol salão e fazia as marchinhas lá com a família, as crianças, né? Hoje não se tem mais isso. Mas é semelhante o fluxo de pessoas, né? Não só judeus, mas de todos os países em redor ali, porque se fazia muito comércio nessa época. Mas antes disso, antes de eu falar da aula, vamos lá. Alguns ensinamentos de Jesus. Quem pode ler para mim? Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te amaldiçoem, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face. Está bem claro o que ele quis dizer aí, né? Não tem segunda interpretação, nada, né? Outra pessoa, lê para mim, por favor. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, todo o teu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se a luz que há em ti está apagada, imensa é a escuridão. É aquilo que a gente vê. Se a gente vê coisas ruins, não é porque a gente está cheio de coisa ruim. Outro, esse monte vai querer ler. Ame o próximo como a ti mesmo. Bem simples e sem margem de erro. Outro, Não existe amor maior do que dar a vida por um amigo. foi o que ele fez por cada um de nós. Outro, está pertinho. Amai os que vos odeiam. Se você ama somente aos que o amam, que diferença terá dos que vos odeiam? É bem claro, simples, porém difícil de entender o que ele está pedindo. Né? A gente amar quem nos odeia, quem nos faz mal. Amar o nosso inimigo. Não é algo fácil de fazer, mas é o que ele está pedindo. Alex, de fato, na mesma encarnação é difícil, mas se for uma próxima como filho, é mais fácil. Mas tem pessoas que conseguem amar as pessoas que os fazem mal, quando já está com a compreensão um pouco mais elevada. No caso do Chico Xavier, que seguiam perseguições em cima dele, e ele assim mesmo não odiava as pessoas que faziam isso, compreendia. Mas como Ezequiel disse,
Às vezes nós somos obrigados a amar um filho, uma filha, um pai, uma mãe que foi um inimigo nosso. Outro. Repetir. Para fixar melhor. Quem lê esse? Se alguém disser que ama Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o que vê, como pode amar o que não vê? Não devemos dizer que amamos a Deus, que nem conhecemos, não sabemos como é, o que é, sem antes amar aqueles que estão conosco, próximos a nós. Temos algumas pessoas aqui que são conhecedores da Bíblia, Ezequiel e Rogério. Alguma coisa que está aí não está na Bíblia? Tudo? Não é pegadinha não, tá? Não, tem conhecimento sim. Está tudo no Evangelho, não está, Rogério? Mas, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. é uma coisa estranha, né? Essa conta aí, eu mesmo ficava, puxa, 70 vezes 7 vezes, tentava fazer na calculadora, mas é perdoar 70 vezes, que já é um número alto, 7 vezes. Se alguém conseguir fazer isso com a gente. Mas eu vi também que esse 7 ainda é maior do que a gente imagina, é 7 para nós, né? Porque na leitura lá deles, ele é duplicado, então seria infinitamente se você fazer assim. Sim. É que o 7 para ele significa infinitude. É. Ou 7 é um número inteiro. 7 é para ele perdoar indefinidamente. 7 vezes. Uma curiosidade, isso aí porque dizem que até eles contavam até um certo número, eles não tinham uma quantidade. No século XVIII, quando inventaram a locomotiva, houve uma grande discussão, porque eles acreditavam que se o humano andasse a mais de 70 km por hora, ele se desintegraria. Não sei nem se eles entendiam 70 por hora. Mas é interessante a gente entender que Jesus estava dizendo aí para Pedro, porque era a lei deles, era perdoar 7 vezes. Isso estava na lei. Você tinha a obrigação de perdoar uma pessoa até 7 vezes se ela te ofendesse. Passou daí, você já podia revidar dentro do seu círculo de amizade familiar. Por isso que Pedro pergunta, até 7 vezes, que é o que está na lei, Jesus não. Então ele multiplica várias vezes essa lei, dizendo para nós que não tem contagem para perdoar, é perdoar sempre. Outro do lado da Ana, ninguém leu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós os perdoamos. Aonde está isso? Pai Nosso. A gente, quando faz o Pai Nosso, pensa nessas palavras, pedindo perdão para Deus, assim como nós perdoamos. A gente se sente um pouco envergonhado quando chega nessa parte. Mas se a gente substituir por quando, aí não ficamos envergonhados. Quando nós perdoamos. A gente tem o hábito de fazer isso mesmo, né? Quando formos capazes de perdoar os nossos devedores e tal. Mas Jesus está dizendo aí, você quer o perdão? Você perdoa para você pedir perdão? Só que ele era tão honesto com a gente, tão bondoso, que não falava assim igual a gente fala uns com os outros. Outro? E quando for orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus
nos perdoe os nossos pecados. Semelhante à da oração. Eles tinham o hábito de fazer as orações ou as ofertas pedindo perdão. Ele diz, quando você for orar, pedir perdão, vá primeiro se reconciliar. Outro. Quem entre vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Vocês lembram quando foi que ele falou isso? Apedrejar sim, Maria Madalena não. Se corre esse boato para denegrir a imagem dela, mas não era. Outro? O amor cobre multidões de pecados. Deixa eu ler uma também, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e eu sou o bom pastor. Essas são as últimas palavras dele depois que ele já havia desencarnado, né? Aquele período que chamam da ressurreição dele. Tudo isso é para a gente entender o que era Jesus, tá? Para a gente poder entrar na aula. Antes de Jesus não se entendia o que era direito, bondade e amor. Com a vivência dele, começou-se então a surgir esse estudo sobre o que é ser bom, sobre o que é o amor, e tem algumas frases aqui que foram elaboradas em cima disso. Quem é bom, dá para quem vive. Quem ama, vive para dar. Vocês já viram isso? E vê que às vezes a gente percebe que nem é bom, hein? Quem é bom suporta a ofensa. Quem ama esquece. Quem é bom compadece-se. Quem ama ajuda. Quem é bom sorri. Quem ama faz sorrir. Quem é bom começa e acaba. Quem ama comece para nunca mais acabar. Quem é bom faz o que pode. Quem ama pode o impossível. Quem é bom ajuda quando está perto. Quem ama sempre está perto para ajudar. Quem é bom mede sua ajuda. Quem ama ajuda sem medir. Quem é bom põe rosas nos caminhos, em nossos caminhos. Quem ama faz nossos caminhos de rosas. Quem é bom moe o trigo para nós. Quem ama deixa-se moer como trigo. Quem é bom não condena. Quem ama recebe o condenado. Quem é bom vai conosco ao Calvário. Quem ama fica por nós na cruz. Quem é bom também ama. Quem ama sempre é bom. Quem é bom atende às necessidades. Quem ama tem necessidade de atender. Quem é bom atende a porta. Quem ama não deixa do lado de fora. Quem é bom não se decepciona, não decepciona. Quem ama não fica decepcionado. Quem é bom não faz mal a ninguém. Quem ama faz o bem a quem faz mal. Quem é bom não sabe quanto faz. Quem ama faz tudo o que sabe. Quem é bom desce até os outros. Quem ama faz os outros subir. Talvez a gente consiga fazer muito do que está aqui pelos nossos filhos.
porque é o que está mais próximo do amor, é o que sentimos pelos filhos. Às vezes alguns filhos conseguem fazer isso pelos seus pais. Tem algumas exceções de companheiros, marido e mulher, ou companheiros do mesmo sexo, que conseguem fazer isso também pelos seus companheiros, mas em via de regra, o que Jesus fazia era por qualquer um, isso aqui. Por qualquer um. Aqui as palavras de Paulo de Tarso, que compreendeu muito bem o que era esse amor sem ter vivido com Jesus, compreendeu melhor do que os próprios discípulos. E foi transformada na música do Legião Urbana. Quem gostaria de ler para mim? Alguém que lê bem? Quem? Pois bem devagarinho. Carta de Paulo. Porque virou poesia de Camões. Isso. Por que ele começa, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada seria? Porque naquela época, depois do Pentecostes, que foi um fenômeno que aconteceu com os discípulos, onde eles começaram a pregar em várias línguas dos que estavam presentes, que eram de outras nações. Então todos que estavam lá conseguiram compreender o que eles estavam falando. Então começou alguns espertalhões a falar em línguas. Mas aí tinha pessoas que conheciam várias línguas e falavam: mas que língua você está falando que eu não entendo? Aí começaram a falar que eram as línguas dos anjos. Aí tudo bem, falava na língua que ninguém entendia, mas aí sempre tem pessoas honestas e boas que falam: mas para que um anjo vai falar uma coisa que ninguém entende? Porque ele já estava suspeitando. Aí começa a aparecer os intérpretes das línguas dos anjos. Então tudo isso chegou nos ouvidos de Paulo. Então Paulo escreveu isso, que não adianta eu falar nem entender nada, nem dos homens. Eu posso ser o Einstein, se não tiver o amor, isso que ele fala não adianta nada. Então parem com isso de falar essas coisas, porque o que importa é sentir esse sentimento.
As últimas palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma outra frase que ele fala, não na cruz, mas durante o seu ministério: meu Pai não habita templos construídos por mãos de homens. Ele disse isso, Rogério? O próprio Deus também falou. O próprio Deus também falou para Salomão. Então agora assistam isso aí, depois vocês me falam. João, capítulo 2. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Depois de tudo que eu falei sobre Jesus, e a gente olha aquela situação, condiz, mas sempre a gente achou que isso era uma coisa normal, né? Que ele teria feito isso. Mas o homem que é considerado o príncipe da paz não teria qualquer gesto que fosse de violência. Isso é um gesto de violência. A gente que é mais velho, né? Às vezes a gente até fala: eu apanhei na minha infância, isso me fez bem. Nossos pais, quem apanhou, cometeu violência com a gente. Se nós batemos em nossos filhos, cometemos violência. Fazia parte da nossa natureza, do nosso conhecimento. Hoje já não aceitam mais isso. Hoje existem leis que não pode. Se a gente olhar bem, um adulto bater numa criança é uma das coisas mais perversas e injustas que existe, né? Bater em alguém que não sabe se defender nem com palavras. Posso só falar uma coisa? Até quando você colocou aquela frase, né? Amar a quem nos odeia, né? Quem não faz ofensas, assim, que nos odeiam. E eu já olho até como hoje o que é odiar pra gente. Não é a mesma coisa que há 30 anos. 30 anos nossos avós falavam que o vizinho odiava a gente porque jogava sujeira na frente da nossa casa. Então ele fazia aquilo porque ele odiava. A palavra ódio hoje significa quando a pessoa não gosta da gente. Então, na minha opinião, a gente não precisa amar quem nos odeia do jeito que a gente interpreta hoje. Acho que quando eles falavam do ódio, era até quem nos faz mal. Ignorantemente, que nem sabe que está fazendo mal, porque
Jesus não sabia que esse povo que estava vendendo essas coisas aí, além de ignorantes, estavam trabalhando, não estavam fazendo nada ilegal. A lei deixava eles fazer isso, a lei dos romanos, a lei dos judeus. Tanto que perguntam para ele: o que você acha de pagar impostos a Roma? Ele podia ter falado: é errado, não deem mais impostos a Roma. Ou seja, era Roma que mandava, eles estavam no direito deles, assim como os judeus já tinham feito isso também anteriormente com outros povos, até quando conquistaram a terra prometida deles lá, foi a custo de muito sangue. Então Jesus sabia disso tudo. Qual o objetivo dele lá bater nas pessoas, se ele tinha dito que Deus não habitava? Quando ele disse que Deus não habitava templos feitos por mãos de homens, é porque ele dizia que Deus estava dentro de cada um. Ele ia nas sinagogas pregar. Ele entendia que era um lugar sagrado onde as pessoas se reuniam, mas que não que Deus habitava lá dentro. Deus, o santuário, o templo que ele fala que vai derrubar é o próprio corpo. Então, Deus habita este templo aqui, dentro de cada um de nós. Então não faz jus nenhum Jesus ter primeiro esse desequilíbrio todo, né, de chicotear as pessoas, o ato de violência, né, mesmo que fosse só nos berros, seria um ato de violência. Então, existem algumas interpretações para isso, que foi algum ensinamento que ele falou sobre, talvez ele estivesse do lado de fora do templo com os discípulos e falasse: está vendo aquelas pessoas ali vendendo? Tivesse falado alguma coisa e com o tempo isso se transformou numa ação dele. Há uma outra teoria de que quando ele voltou para Jerusalém a primeira vez, né, nesse ano 31, primeiro ano dele, ele já estava muito famoso, já tinha feito alguns milagres, então foi um tumulto muito grande dentro do templo, como aconteceu neste último carnaval, né, as pessoas dançando e outras roubando, empurrando, fazendo arrastão. Então, a baderna e colocar no livro. Isso. Começou aquela baderna, roubando todas as coisas lá, aquele empurra, e esses senhores aqui, já querendo prejudicar ele, já puseram a culpa nele. Foi ele lá com a turma dele que fez essa balbúrdia, tá? Então, não podemos afirmar o que aconteceu, o que não aconteceu. Nenhum de nós tem consciência de ter estado lá e sabe afirmar, mas depois de tudo aquilo que eu mostrei sobre este homem, este personagem, né? Esse cara aqui é o ator. Ator do Lost, quem gostava de Lost. E então, nada disso condiz ao que ele ensinou. Seria contrário a tudo. Depois de tudo que ele falou, ou veio falar depois, isso aqui teria anulado tudo. Por melhor que fossem as intenções. Agora vamos falar das escolas rabínicas. Escolas rabínicas, lá para os judeus, era como se fossem as faculdades de hoje. Tinha as escolas para os mais pobres, não os totalmente pobres, sempre era cobrado. E existiam as escolas dos mais ricos. E Léo, na época de Jesus, era o rabi mais famoso da época. Então o que ele tinha? Ele tinha uma escola, provavelmente uma sinagoga, possivelmente dele mesmo, construída por ele. É como se fosse uma igreja particular. Então, tinha os cultos normais da sinagoga, que era a leitura dos textos do Antigo Testamento, as
as escrituras sagradas deles. Então tinha os alunos, os discípulos deles, que frequentavam essas aulas, e os melhores eram indicados para cargos no templo, né? Que para o judaísmo o templo era como se fosse talvez a presidência da república hoje, né? Quem não gostaria de trabalhar lá como assessor de um ministro? Então era mais ou menos isso. O templo era o estado, né? O local onde se ficava o sumo sacerdote, que semelhante ao nosso presidente hoje era quem mandava em todos. Aí tinha não é vice-sumo sacerdote, como que é? O que está abaixo do sumo sacerdote, eu esqueci. Sabe? Eu esqueci. Era o Caifás. O Caifás era o sacerdote. Então tinha o Anás, ele se tornou sumo sacerdote depois. Na época de Jesus era Caifás. O Anás era o sogro dele antes. Anás, tem vários nomes que se dão a ele. Então tem o que é o vice, né? É o que está no lugar para assumir depois que essa pessoa morre ou adoece. Aí tem lá os 72 anciãos, que tem também graduações entre eles. Porque tinha os julgamentos que eram formados por 12 anciãos apenas, 24, dependendo da natureza. Então esses eram os mais famosos entre eles, ou os mais respeitados. Então eles estudavam, o interesse da maioria dos alunos era chegar a ser um desses sacerdotes do templo. Quando não conseguiam, eles podiam ser sacerdotes que ficavam... Se eu voltar, vai voltar do começo. Aqueles que estavam lá são vários sacerdotes, mas nem é todos que fazem parte desses 72. Então, talvez tivesse mais de 300 sacerdotes lá no templo. Eles pregavam ali nos pátios, várias sinagogas em Jerusalém, fora de Jerusalém, em outras cidades da Judéia. Então eles tinham essas incumbências, como os padres, os bispos, os pastores têm hoje. E eram essas escolas que formavam. Os 72 eram chamados de doutores. Isso. Tem isso também, né? Se formar doutor da lei. O doutor da lei é aquele que conhece a lei de cabo a rabo. O nome já diz, né? Doutor. Então alguém tinha alguma dúvida, vai discutir com alguém o que a lei diz. Eram os juízes de pequenas causas da época. Jesus e João, por serem rabis profissionais, eles provavelmente participaram de algumas dessas escolas. Como os essênios, os dois tiveram contato com os essênios, João muito mais do que Jesus, e como os essênios, eles viviam, alguns desses essênios, normalmente entre as pessoas, até entre os 72, poderia ter essênios. Então, provavelmente algum rabi essênio que ensinaram os dois. A gente pensa que Jesus não precisava disso, né? Não precisava de escola. Às vezes eu falo para alguns amigos evangélicos, né? Alguns dos ensinamentos de Jesus está lá em Sócrates, que é anterior a ele. Mas Jesus não estudou Sócrates, ao contrário, Sócrates que tinha que estudar Jesus. Não, com certeza Jesus leu sobre Sócrates, sobre Buda, sobre Aristóteles, sobre todas as mentes, porque não é porque se conhece tudo que se tem familiaridade com tudo. Quer saber um exemplo? No livro Missionários da Luz, Libertação, do André Luiz, no final do livro, um grupo está fugindo de uma região do umbral bem ruim. O livro inteiro é um resgate
de um grande chefão lá, que se acredita ser o Papa Gregório, mas não tem certeza. Então, eles atingiram o objetivo, mas foram descobertos e estão fugindo. E esse que eles foram resgatar está perseguindo eles. No meio do caminho, o mentor para, né? Todo mundo fica apavorado. E a mãe desse espírito se manifesta para ele. Tudo isso no mundo espiritual. Só que a mãe dele estava numa esfera muito superior. Ela teve que usar um dos espíritos que estavam lá presentes como médium, porque ela não tinha mais capacidade de se comunicar com os encarnados. Por estar muito tempo exercendo a comunicação mental, a gente não tem nem ideia de como seja uma comunicação mental, né? Porque a gente não para de pensar. Pensou alguém vem se comunicar com a gente mentalmente, um tanto de besteira que a gente vai pensar, nossa, como esse cara é feio, é alto, é grande, é não sei o quê. E a gente não quer pensar nisso, mas não consegue. Então, eles não têm mais isso. Então tem essa dificuldade da comunicação com os seres mais inferiores, que somos nós. Aí eles se utilizam de médiuns, pessoas que estão já na intermediação, para passar o pensamento deles e ser verbalizado para nós. Então Jesus, mesmo talvez sendo onipresente aqui na Terra, ele não tinha condição de se comunicar de uma forma que atingisse as pessoas. A função maior de Pedro, enquanto esteve com Jesus, por ser o mais ignorante entre eles, em termos de intelecto e condição social, tem alguns relatos que diz que Pedro era burro, né, que não entendia o que Jesus falava, porque Jesus precisava de alguém como Pedro, e Jesus tinha que fazer Pedro entender. Quando Pedro entendia, Jesus, então é assim que eu tenho que falar com o povo. Então antes Jesus conversava com Pedro, por isso que Pedro foi importante depois, porque ele tinha a linguagem do povo, o sentimento do povo. Ele sabia se comunicar com o povo. Tem um segmento teológico que fala que Cristo não nasceu sabendo quem ele era. Foi uma evolução. Passou, inclusive, segundo o estudo, por vários países. Até na própria China. E tem lá um ponto lá, está escrito que Cristo passou por ali. É no Japão. No Japão, né? E que ele passou por lá. Agora, como ele passou, eu não sei o que dizer. Índia, outros locais, ele foi estudando, ele teve um negócio que foi até comentado aqui já, né? Ele teve uma evolução. Quando ele teve a plenitude, é que ele entrou para poder fazer a comunicação com... Talvez o nome correto não seja evolução, mas desenvolvimento. Isso. Porque evolução significaria que ele estava num ponto e teve que crescer. Na verdade, o nosso corpo serve até para Jesus. O nosso cérebro não tem capacidade de trazer memórias de vidas anteriores. Quando alguém fala que eu sei o que eu fui, está mais ligado aos sentimentos do que a mente, a inteligência, porque o nosso cérebro já foi criado para isso, para conectar apenas a vida atual. Então isso também para Jesus. Mas em determinado momento, talvez no final da adolescência dele, ele já sabia quem ele era. Até porque os pais devem ter falado, né? Quando ele já, menininho lá com 7, 8 anos, olha, o anjo apareceu, falou que você é o Messias, aí vai educando e vai mostrando. Fez uma besteirinha de criança, você é o Messias, não pode fazer isso. Então ele sabia. João sabia quem era também, né? João deve ter sido também orientado
olha, o anjo falou que você é o Elias, que devia vir e tal, você que vai preparar o caminho do seu primo, o Messias. Então eles já cresceram com esse conhecimento, com essa proteção. Jesus, pela sensibilidade que teve, quando ele chegou ali no batismo, ele já tinha consciência completa do que ele era e para que ele veio. Até o outro evangelho fala que tem dificuldade quando era criança de se comunicar com as outras crianças, porque ele tinha visões. Ele via anjos, ele via seres de uma outra escala, né? E as outras crianças não conseguiam entender aquilo que ele falava. Tem um evangelho apócrifo que se chama Evangelho da Infância de Jesus. Eu acho que ele é considerado ter sido escrito por Tomé, não tenho certeza. Eu tinha esse livro, eu emprestei, não sei para quem, não voltou. Mas é cheio de coisas assim, meias fantasiosas, mas tem uma parte que eu achei engraçado, que relata a morte de José. Diz que Maria estava aflita, José estava com muita febre, muita febre. Não tenho certeza, ele morreu com uns 80 por aí, não? Jesus era adolescente e Maria aflita lá cuidando dele, fazendo as compressas com água e tal. Aí Jesus chega. Aí Maria, graças a Deus você chegou. Seu pai está doente e você precisa curá-lo. Aí o relato diz que quando Jesus entra no quarto, a morte está lá. Provavelmente são os espíritos que vêm fazer o desligamento, né? Quando eles veem Jesus, eles ficam com medo e falam, ixi, e agora? O que a gente faz? Aí Jesus sinaliza com um olhar, vai, façam o que tem que fazer. Aí eles vão, desligam José e levam. Aí Maria entra, põe a mão e ele está frio. Aí lá, graças a Deus você curou, mas ele já tinha morrido. Então, provavelmente Jesus convivia com esse tipo de cena o tempo inteiro, né? Das pessoas que desencarnavam, dos espíritos, dos anjos que o protegiam. Então, não tem como a gente entender o que era Jesus realmente. Gamaliel era discípulo desse Léo, né? E ele foi o rabi do Saulo. No livro Paulo e Estevão, quem já leu? Tem uma conversa, né? Quando Saulo, antes de se converter, vai conversar com Gamaliel sobre os discípulos e sobre Jesus. E Gamaliel fala, olha, eu já estou velho. Tem aquela máxima, né, de que o velho não aceita cabresto, né? Mas ele fala, eu já estou velho, não tenho condições de absorver coisas novas, mas você é novo. Ouça o que esse Jesus disse antes de você tomar. Isso irritou ele mais ainda. Ficou, até meu mestre foi contaminado. Nicodemos era muito famoso em Jerusalém, tinha uma escola rabínica importante, tão importante que Jesus o recebeu para conversar, e vocês vão ter uma aula sobre isso, né? Sobre nascer de novo, que Nicodemo vai conversar com Jesus. Ele foi um dos que tentou absorver Jesus no julgamento, mas não conseguiu. Teve uma afinidade muito grande com Jesus, mas infelizmente não temos notícias do depois dessas pessoas. Gamaliel já era bem velhinho, já deveria ter desencarnado logo após essa conversa com Saulo. Esses rabis ensinavam profissões aos filhos das famílias poderosas para que os filhos tivessem posições importantes dentro do judaísmo.
Os judeus tinham aquela máxima, né? Se não ensinar um ofício ao seu filho, está ensinando ele a ser ladrão. Isso fez parte da nossa cultura até pouco tempo atrás. Encerremos. Fecha aí para mim, Deus. Como a gente tem tempo, vamos conversar sobre a aula.